A conhecida IA, Inteligência Artificial, esteve no cardápio da RA SIC Caxias do Sul da segunda-feira, 2 de dezembro. O professor da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Aurélio Lamares Soares Murta, foi o palestrante do dia. Durante a sua explanação aos presentes à RA SIC Caxias, Aurélio falou sobre a presença da inteligência artificial na atualidade e também mostrou diversas ferramentas e plataformas que podem auxiliar nas diversas atividades humanas. A inteligência artificial pode ser usada tanto para escrever textos e até para dublar a voz de uma pessoa. Na entrevista coletiva com a imprensa, o professor Aurélio Lamares Soares Murta explicou que a inteligência artificial pode estar em tudo o que a pessoa imaginar. Olha, são diversas. Eu diria para você que quem inventou a inteligência artificial nem sabe de todo o potencial dela. Quando as pessoas perguntam para mim, dá para usar a inteligência artificial nisso? Antes de terminar a frase, eu já digo dá. Eu não sei como, mas se você continuar conversando comigo, com certeza a gente vai encontrar uma maneira de utilizar isso de forma eficiente. A inteligência artificial, ela veio para diminuir a nossa carga de trabalho, que às vezes é inútil. É aquela carga de trabalho que você faz de forma repetitiva e não agrega valor ao negócio, não agrega valor ao seu trabalho. Então a inteligência artificial vai fazer isso e deixar você para pensar na parte mais inteligente do trabalho, concepção de um novo produto, se for uma empresa, concepção de uma nova aula, se você for um professor, e assim por diante. Professor, a inteligência artificial já mostrou toda a sua faceta, todas as suas potencialidades, ou vem muito mais pela frente? Ela está só começando, ainda tem muito que evoluir. A própria inteligência artificial, ela precisa ela precisa adquirir mais conhecimento para ela poder ensinar mais, para ela poder trabalhar de forma mais eficiente. Os computadores, as máquinas que propiciam a inteligência artificial ainda precisam evoluir bastante. Isso vai ser uma evolução contínua, mas a gente não precisa ficar com medo, não. Isso não vai nos substituir enquanto inteligência orgânica, não. Bom, professor, quanto a inteligência artificial, a gente sabe das ferramentas para elaborar textos, enfim, mas como manter a originalidade, saber quando utilizar a inteligência artificial e quando manter a originalidade? Olha, eu como professor, eu me preocupo realmente muito com isso. Quando a gente produz alguns textos, a gente faz questão de referenciar as fontes. Então, se eu pego, por exemplo, o seu livro e utilizo ele como inspiração para eu escrever um artigo, eu vou referenciar você. Afinal de contas, o dono das palavras sou eu, mas o dono da ideia é você. Na inteligência artificial tem como a gente fazer isso, mas é da maneira correta, não como as pessoas fazem por aí. Produza um texto para mim. Ele produz o texto e não sabe nem de onde veio aquilo. Existem maneiras de você saber de onde veio aquele texto, existem maneiras de você pedir para produzir aquele texto com base num determinado referencial e aí, portanto, você pode referenciar mantendo de fato a originalidade e as devidas credenciais do autor. Professor, hoje nessa palestra aqui o senhor conversou com empresários aqui da Serra Gaúcha. Eu queria saber se desse para destacar uma dica de uso da inteligência artificial, como o senhor destacou ali, mas para cada segmento uma específica, uma para a indústria, uma para o serviço e uma para o comércio. Olha, para o setor de comércio, por exemplo, nós podemos utilizar a inteligência artificial para trazer uma experiência personalizada para o cliente. Então, entender qual é o gosto do cliente, não pegar e desenvolver os produtos e jogar para o cliente comprar, mas sim entender o que ele está necessitando, seria, por exemplo, talvez para o comércio. Para a indústria, eu colocaria, por exemplo, na eficiência da produção. A inteligência artificial ela pode analisar dados e aumentar a produção sem a necessidade de você expandir o seu parque industrial. E no setor de serviços, por exemplo, as respostas automatizadas com o uso de robôs. A gente sabe que os serviços são muito solicitados, muitas vezes existem várias interações, os clientes entram em contato pelas redes sociais, pelas mídias sociais diversas, pelo WhatsApp, por exemplo, e se for um microempresário, que às vezes é só ele não dá conta de responder tudo, senão ele vai ficar só respondendo e não vai criar. Então a gente pode criar robôs que façam esse atendimento e deixa ele para pensar em novos serviços, na melhoria do serviço e assim por diante. Com a comunicação, olha, para de comunicação, a inteligência artificial pode ser usada, inclusive, para uma coisa que dá muito trabalho, a geração de conteúdo, geração de textos, por exemplo. Ela pode te auxiliar nisso, pode auxiliar também você na hora de escolher determinadas matérias que sejam interessantes, porque a inteligência artificial pode analisar a internet. Então,
Hoje, por exemplo, se fala muito em inteligência artificial, ótimo. Uma palestra sobre inteligência artificial é boa? É, mas daqui a pouco vai ficar genérica. Então não seria interessante eu tentar pesquisar qual área da inteligência artificial pode estar mais, digamos assim, atraindo o maior público? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou pesquisar isso aonde? Em qual site? Quais sites? Eu posso pegar uma ferramenta de inteligência artificial e mandar analisar 1000 sites, ou 5.000, ou quantos eu quiser, ou analisar a internet inteira até se eu quiser. Né? Na busca de quais são as ferramentas. Eu posso fazer isso segmentado. Olha, em Caxias do Sul, aqui na região da Serra Gaúcha, o assunto sobre inteligência artificial que tem uma probabilidade de ter muito sucesso é esse. Mas como eu descubro isso? Eu posso analisar a internet em busca dessas informações. Para finalizar, como que pode ser implementado nas empresas a IA de forma eficiente? Começa por alguns setores, tem um grupo de comunicação que pode saber e depois disseminar para as demais áreas. Como que se dá isso? Olha, a inteligência artificial, realmente, você implementar ela nas empresas é um desafio. Porque na maioria das vezes as pessoas não sabem por onde começar. De fato, você está certo. Quer dizer, eu vou contratar o ChatGPT? Tá, contratei. E agora? O que eu faço? Ele vai ficar só me respondendo perguntas? Ou então a ferramenta de imagem e tudo mais. Então, assim, o interessante é, se for uma empresa um pouquinho maior, monta um laboratório de inteligência artificial, contrata profissionais para ensinar as pessoas a inteligência artificial e a partir desse pequeno laboratório dentro da empresa, ele vai atender as demandas de cada setor da empresa. Isso é interessante porque você vai criar o conhecimento dentro da empresa para atender as necessidades. Se é uma micro empresa, aí de fato você vai ter que fazer a coisa meio que contratando um profissional para te ajudar a desenvolver isso. Mas a coisa tem que ser feita de forma ordenada. Senão, assim, não adianta nada uma parte da empresa, alguns setores estarem usando a IA e outros não. Então a empresa está eficiente pela metade. Né? Quer dizer, implementou a inteligência artificial pela metade. A coisa precisa ser feita de forma organizada. Uma dica interessante é que é o seguinte: essa dúvida sua pode ser esclarecida pela inteligência artificial. Então vá lá e pergunta como eu devo implementar na minha empresa que fabrica blusas, camisas e tudo mais, usando um prompt eficiente. Na palestra eu ensinei como é que faz um prompt eficiente. Então faz um prompt eficiente e pergunta para você ver e comece a interagir. A própria inteligência artificial vai te dar dicas de como fazer essa implementação. A RA SIC Caxias do Sul ocorre todas as segundas-feiras no restaurante Sica, que funciona junto à sede da SIC Caxias do Sul. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.